Olá pessoal, hoje iremos falar sobre o desenvolvimento sustentável. Roda a vinheta. Bom, hoje iremos falar sobre o desenvolvimento sustentável, que é um assunto que está em alta nos últimos anos, né? E é pertinente e provável que caia nas provas do Enem, tá? Mas antes de eu começar o conteúdo, eu peço para vocês que sigam o canal e ativem o sininho para ter todos os acessos aos nossos conteúdos que são publicados diariamente. Vamos falar agora sobre o desenvolvimento sustentável. E aí eu começo fazendo uma pergunta: crescimento econômico tem limites? Então, como nós estamos falando sobre o desenvolvimento sustentável, ele engloba coisas sobre o desenvolvimento econômico e atrelado à extração de recursos naturais. Esses recursos naturais podem ser recursos energéticos, recursos minerais, recursos vindo da fauna e da flora, tá? Da onde nós tiramos a matéria-prima para manufaturar produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, beleza? Então, a pergunta é, será que esse crescimento econômico ele tem algum limite? Será que ele é possível ser feito de uma forma mais sustentável? Né? Então, possivelmente, ele é possível, né? Basta o quê? Nós, sociedade, as autoridades, os governos, ter uma mudança do estilo de consumo. Ter um consumo mais consciente. Ok? Será que nós necessitamos de essa produção vorazmente? Não pode ser numa escala mais de questão de necessidade? Então, como nós estamos precisando a produção de alimentos, tantas toneladas. Então, nós vamos produzir essas tantas toneladas. Quando estiver reduzindo, produziremos mais. Um exemplo, tá, galera? Por quê? Da forma que está o consumo atual, não está tendo um bom relacionamento com a natureza. Está extraindo recursos além da biocapacidade da natureza, qual que é essa biocapacidade? É a capacidade de se renovar, tá? Em um período mais ou menos de um ano, que é o meio natural da floresta, do meio da natureza se restabelecer do que aquilo que foi já retirado. Agora, se vem aquele produto vem sendo retirado sem parar, um atrás do outro, esquece, né? Essa biocapacidade não vai conseguir se recuperar e nós vamos estar possivelmente perdendo aquele recurso, né, para sempre, pois muitos desses recursos eles não são infinitos, muitos são finitos, ok? E aí eu coloquei aqui, né, uma imagem que mostra que as moedas querem representar a economia e o nosso planeta Terra aqui, os nossos recursos, né? Que é da onde nós extraímos tudo para o nosso dia a dia. Desenvolvimento ou sustentável? Então essa definição de desenvolvimento sustentável, ela nunca foi unânime dentro do cenário econômico, do cenário científico. Então, tem pessoas que defendem e falam que sim, é possível desenvolvimento sustentável. Já outras pessoas, né, até mesmo governos de países, alegam que o desenvolvimento sustentável e a economia são algo distintos, que nunca vão caminhar juntos, tá? E isso vai depender muito, galera, da interpretação de diferentes culturas e classes sociais, beleza? Porque cada cultura tem um estilo já de vida. Então, se nós pegarmos um estilo de vida de uma pessoa de Nova York, por exemplo, aquele estilo de vida urbano, né? Correndo ali, trabalho, consumindo energia elétrica, água, alimentos diariamente, consumindo produtos eletroeletrônicos, roupas, vestuário, aquele estilo de vida consumista que geralmente as pessoas nas cidades têm. Agora, nós pegarmos um estilo de vida de um povo Inuit, são os povos ali que vivem na região norte do Canadá, do Alasca, nas regiões glaciais.
na região glacial norte do planeta, será que ele vai ter o mesmo estilo de vida de um nova-iorquino? Mesma coisa, pegar uma tribo indígena brasileira, será que ela que vive ainda do método, no meio como eles viviam antes dos portugueses chegarem aqui? Será que vai ter o mesmo estilo de vida? Entendeu? Então, essa questão da cultura, né, da pessoa entra muito em consideração. E também a classe social, ok? A pessoa que não tem uma boa condição financeira, que está mais nas bases das classes sociais, também não terá o mesmo estilo de vida de uma pessoa que está no topo, né, da classe social. Uma pessoa que tem uma condição boa de vida, que consegue comprar aquilo com um produto caro, por exemplo, com maior rapidez, não precisa juntar dinheiro, meses ou anos para estar comprando ou financiando. Então, aquela pessoa que tem uma condição melhor também terá um consumo muito maior. Se nós pegarmos dados de países desenvolvidos, né, vamos ver que o consumo de serviços, produtos, em comparação a países em desenvolvimento, é muito maior. Beleza? Outra coisa, maior conhecimento sobre as desigualdades sociais. Então, a questão da globalização, juntamente com o crescimento econômico, pode gerar uma maior desigualdade social. Porque se as empresas, os governos estão somente interessados nesse crescimento voraz econômico, eles não vão medir esforços para atingir esse objetivo. E se esse objetivo está gerando, né, uma desigualdade, eles também não vão parar. Temos que parar com esse método econômico, pois está gerando muita desigualdade social. Não, eles querem gerar cada vez mais recursos, maior poder econômico, tá? Então, dependendo da forma de como está sendo feito o desenvolvimento, tá? Pode gerar também um aumento das desigualdades sociais nos países. E para a gente ter essa questão do desenvolvimento sustentável, nós temos que fazer reflexões sobre os modelos atuais de desenvolvimento. Será que essa forma que nós estamos levando o desenvolvimento econômico está correto? Será que esses recursos naturais irão permanecer ali até as nossas futuras e futuras gerações? Então, nós temos que começar a refletir para começar a tomar direções que não acarretem esses problemas. Também, será que esse desenvolvimento econômico está aumentando a desigualdade social? Então já temos que definir rotas para tentar atenuar, mitigar, tá, este problema. O conceito do desenvolvimento sustentável ele foi criado com a necessidade de obter formas alternativas ao desenvolvimento humano. Foi o que eu acabei de falar. Entendeu? Então eles criaram esse conceito com esse objetivo. Porque até então, antes da criação do conceito, não se falava. Isso principalmente nas conferências da ONU que tinham entre as nações. E aí, a partir do momento que surgiu um alerta, opa, os recursos naturais possam começar a se esgotar se nós continuarmos com esse estilo de desenvolvimento econômico atual. Aí os cientistas, economistas, pesquisadores sentaram, começaram a vir essa ideia. E se nós criarmos uma forma de desenvolvimento sustentável, que nós consigamos conciliar o desenvolvimento com sustentabilidade? E aí começou, né, a ser discutido isso. Então a palavra desenvolvimento, ela ficou atrelada há muito tempo a um crescimento econômico causador de impactos negativos, que é um modo de estilo de desenvolvimento que ainda perdura até hoje, que é o dominante, que é aquele de retirar recursos para produzir produtos, né? Então vai se retirando recursos naturais ali para se produzir produtos ou energia. Então, com isso, essa palavra do desenvolvimento do estilo atual ficou, né, sempre com aqueles impactos ambientais e sociais, entendeu? Então, é muito difícil, às vezes, você conseguir colocar essa ideia que pode ter desenvolvimento
sem ter a parte negativa na cabeça das pessoas e principalmente na cabeça dos grandes empresários e dos governos dos países, ok? As primeiras discussões do desenvolvimento sustentável, galera, ocorreram na ONU em 1972 na Conferência de Estocolmo, tá? Lá na Suécia. E aí, a partir dessa conferência, eles começaram a pensar, né, nas premissas para a criação de um relatório sobre o desenvolvimento sustentável, que é o relatório de Brundtland, que era a Gro Brundtland, era a primeira-ministra norueguesa e ela foi convidada para ministrar essa assembleia e falar sobre a criação do relatório sobre desenvolvimento sustentável, que também é conhecido como Nosso Futuro Comum. Eu coloquei uma foto dela, da primeira-ministra, né? Ex-ministra da Noruega, falando aí sobre o desenvolvimento sustentável na conferência da ONU, para vocês conhecerem ela. E aí, dentro da criação desse relatório, eles estavam discutindo o quê? Associação do desenvolvimento à preservação ambiental, tá? Então, tirar aquele ponto negativo, aquele lado negativo que o desenvolvimento ele só degrada, só destrói, só aumenta mais a desigualdade, e querendo colocar que tem como fazer o desenvolvimento econômico preservando o meio ambiente de uma forma mais sustentável. Então, o que eles estimavam? A partir do momento dessas discussões, começaram a redução dos ritmos das explorações de recursos. Fazer de uma forma mais atenuada, uma forma mais gradativa, conforme a necessidade, tá? Não como atualmente é feito, né, nesse estilo, né, aquele estilo voraz, produção, aí os estoques estão cheios, eles estão produzindo e aí estão mais retirando. Outra coisa que pode ser feito também, reaproveitar, reciclar, né? Pegar aquele produto que não está sendo mais utilizado, se for feito de material reciclável, né? Você pegar e recicle, reutilize, que aí também ajuda a você retirar menos produtos do meio ambiente, tá? Menos matéria-prima. Outra coisa, ter uma distribuição equânime. O que é equânime? Uma distribuição igualitária para todos, pois nós vimos a questão da desigualdade social. Nem todos esses recursos que são utilizados são bem distribuídos. Às vezes eles estão concentrados numa pequena parcela da sociedade. E a outra boa parte da parcela não tem acesso a esses recursos. Então o desenvolvimento sustentável também conta essa questão, né, de acabar com essa desigualdade social que vai de contramão com o desenvolvimento sustentável, tá? E outra coisa, o direito de exploração desses recursos a todos, não só na mão de poucos também, ok? Pois os grandes empresários, governos detêm hoje boa parte desses direitos de exploração. Então aquele microempreendedor, né, aquele produtor de mais baixa classe, ok? Que não tem tantos recursos, às vezes acaba perdendo o espaço de explorar essa matéria-prima e produzir seus produtos, ok? A conclusão do relatório só se deu na década seguinte, em 1987. E aí a definição do desenvolvimento sustentável foi criada. E qual que é a definição? Desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades dos presentes, sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Ok, galera? Então, o desenvolvimento sustentável ele foi criado para que nós conseguimos suprir nossas necessidades atuais sem que nós comprometermos as gerações futuras. Então, as dos seus filhos, as dos seus netos, bisnetos e tataranetos. Pois, se a nossa geração atual esgotar todas as fontes de recursos naturais, de diversas fontes desse recurso, agora, lá na frente, nós não teremos essa disponibilidade, como por exemplo, água. Já temos lugares onde a água já é escassa, ok? Recursos de florestas, como madeira. Tem locais no mundo que todas as suas florestas foram destruídas.
Então, se nós continuarmos destruindo nossas florestas, as que ainda existem, mais para frente vai faltar. Questão de combustíveis fósseis, tá? Questões de alguns recursos minerais, pois na escala de tempo, né, esses recursos minerais, escala de tempo humano, eles são finitos. Eles não vão se renovar, porque para a criação desses processos, né, desses produtos, são criação de tempos geológicos. Demora-se milhares e milhares de anos para se formar uma bacia de petróleo. Ou formação do ouro, ferro, tá? Então, temos que ter um uso desses produtos consciente, né? Para suprir a necessidade atual. E aí, será que o estilo de vida nosso atual, ele condiz com essa necessidade ou está extrapolando, está passando, né, dessa necessidade? Aí é algo, né, daquelas reflexões que eu falei para vocês. Meta distante. Os apoiadores ambientais, eles acreditam, como eu falei lá para vocês no início, eles acreditam que é possível, tá, alcançar o desenvolvimento sustentável, desde que sejam utilizados parâmetros equilibrados, aquele equilíbrio de necessidade com o meio ambiente, não aquele parâmetro desequilibrado, consumo, consumo e consumo, sem olhar para o meio ambiente. Então, para que nós conseguimos alcançar essas metas, nós temos que reverter os problemas ambientais e as desigualdades sociais que vão de contramão com o desenvolvimento sustentável. E vendo o cenário atual, ainda esses objetivos estão longe, muito longe de ser cumprido, de ser alcançado, né? Porque ainda as grandes indústrias, os grandes empresários e os governos ainda optam pelo estilo econômico atual. Ok? Só que nos últimos anos, galera, nós tivemos alguns avanços. Campanhas educacionais, de incentivo ao desenvolvimento sustentável. Então, nos últimos anos, nós vemos, né, muitas medidas educativas, principalmente em âmbitos escolares, que é importante, pois são as gerações que estão vindo atrás de nós que vão ter uma maior capacidade de mudança, se elas já crescerem com esse conceito de desenvolvimento sustentável em suas mentes. Ok? Então, quando elas entrarem no mercado de trabalho, se elas absorveram esse conhecimento, eu tenho certeza que elas irão aplicar, né, essas medidas do desenvolvimento sustentável. Ok? Só que ainda falta um longo caminho a ser percorrido, pois muitas dessas medidas são pontuais. Geralmente elas ocorrem em países mais desenvolvidos, aonde alguns órgãos já se preocupam com essa questão da sustentabilidade. Então, nos países subdesenvolvidos, que eles ainda dependem muito de matéria-prima para ser a sua fonte principal de economia, às vezes acabam ficando muito distantes dessa questão do desenvolvimento sustentável, ok? E o que também vem acontecendo muito nos últimos tempos, com essa questão do desenvolvimento sustentável, o uso inapropriado do termo, ok? Muitas empresas acabam utilizando o termo do desenvolvimento sustentável em suas propagandas de marketing, né? Usando para divulgar seu nome, que é uma empresa sustentável e tal, só que na prática não utiliza nenhuma das práticas do desenvolvimento sustentável, entendeu? Então ainda existe muito disso no nosso meio. E outra coisa, esse uso inapropriado, ele acaba impedindo o aprofundamento das discussões e implantações de mudanças. Por quê? As pessoas acabam utilizando esse termo inapropriadamente, e aí quando você vem falar seriamente sobre o assunto, muitas pessoas não vão te dar atenção. Pois vão falar, a empresa fulano de tal fala que faz o desenvolvimento sustentável, só que na prática nós vemos que não. Então a gente acha que na prática, isso na teoria é perfeito, utópico, lindo, maravilhoso, mas na prática não funciona. Então esse uso inapropriado acaba afetando a fomentação, né, dessas discussões, dessas implantações de técnicas para a mudança do desenvolvimento. Outra coisa, muitos países e empresas colocam as metas econômicas mais importantes do que as metas da sustentabilidade, ok? Porque eles ainda acreditam, tem aquela coisa presa na mente em que
O desenvolvimento sustentável não caminha junto com o desenvolvimento econômico. Então, às vezes, tem muitos países, galera, que assinam protocolos de sustentabilidade e aí entra um outro governo e acaba revogando a assinatura do país daquele protocolo, dizendo que irá afetar a economia e o desenvolvimento do seu país. Se eles reduzirem esse consumo de recursos naturais, de combustíveis fósseis, recursos hídricos e entre outros, ok? Algumas pessoas afirmam que o desenvolvimento sustentável não existe por conta disso tudo que eu falei para vocês. E aí vai entrar o que? A questão de choque de interesses entre as pessoas que concordam com o desenvolvimento sustentável, geralmente são os ambientalistas, as pessoas que se preocupam com o meio ambiente, algumas pessoas da sociedade também, pois o meio ambiente é a nossa casa, então nós temos que cuidá-la dela. Por quê? Se nós não cuidarmos, para onde nós iremos? Se isso aqui tudo acabar, né? Outra coisa, fuga de responsabilidades por parte das autoridades. Às vezes as autoridades não querem se comprometer em garantir o desenvolvimento sustentável e não cumprir lá na frente. Então, eles começam a ficar em cima do muro ou correr para trás quando o assunto é desenvolvimento sustentável. Aí, parte de quê? A sociedade tem que decidir qual caminho ela quer seguir. Seguir o caminho do desenvolvimento sustentável ou da economia atual. Se seguir o da economia atual, nós já sabemos o destino dos recursos naturais e como vai ser difícil para as nossas gerações futuras a vida no nosso planeta. Agora, se seguir o caminho do desenvolvimento sustentável, creio que esses problemas eles serão mais atenuados e talvez só começam a ocorrer daqui a tantos anos para frente, tá? E aí, outra coisa, tem que ser discutido também esses desequilíbrios ambientais e sociais, que é a degradação do meio ambiente e o aumento da desigualdade social. E a sociedade tem que manter um senso crítico, não pender para somente o lado da economia atual ou do desenvolvimento sustentável. Ela tem que analisar criticamente qual o método atual, qual o método ser utilizado para tentar atenuar esses problemas. Qual que vai ser mais adequado para cada nação, cada cultura, aquilo que eu falei lá no início, ok? Outra coisa, ter novas relações de consumo, tentar mudar o estilo de consumo, ter um uso mais responsável sobre os recursos hídricos, sobre energia, sobre recursos da natureza, sobre alimentação. Isso é importante, galera, para tentarmos mudar o nosso estilo de vida. Então, buscar novas relações de consumo também é uma dessas metas distantes aí sobre o desenvolvimento sustentável. Outra coisa, aquilo que eu falei lá, respeitar os limites da natureza, essa biocapacidade da natureza. Que nem a água, ela tem um ciclo. Já falei em alguma aula anterior aqui para vocês, ela tem um ciclo. Então, se nós respeitarmos esse ciclo de renovação da água, essa água ela vai perdurar durante anos e anos aí para nós. Agora, se continuar com o uso demasiado, poluindo rios, lagos, os mares, os lençóis freáticos, essa água aí ela vai ficar inapropriada. Então a gente às vezes vai até a água, mas ela está poluída, não está própria para o uso, tá? Respeitando a capacidade do reflorestamento das florestas. Eu quero usar a madeira, então eu vou cortar e vou replantar depois do nascimento, o crescimento daquela árvore. Eu irei depois reutilizá-la novamente, né? E o principal hoje é mudar nosso estilo de vida, principalmente nas nações desenvolvidas, que são as nações que mais utilizam recursos naturais, no seu estilo de vida atual, beleza? Aí eu coloquei aqui uma imagem, Nós, como sociedade, temos que cuidar do planeta Terra, pois é a nossa casa, e aonde nós vivemos, iremos viver até os fins de nossas vidas, Então, é necessária essa mudança de mentalidade na sociedade atual para garantir a sobrevivência das próximas gerações, galera. Porque se não tiver essa mudança agora, que já tem que começar de agora, mais para frente, essas gerações irão sofrer. Que são aquilo que eu falei, nossos filhos, netos, bisnetos e tataranetos. São os nossos parentes. Então seria muito egoísmo da nossa parte a gente viver aquilo intensamente, gastando tudo e colocarmos os nossos descendentes para viver num mundo totalmente diferente do nosso. Não é verdade? Agora, galera, eu coloquei um exercício para vocês treinarem para a possível caída desse assunto na prova do Enem. E é um textinho aqui que fala o quê?
As cidades, sejam elas grandes aglomerados urbanos como metrópoles ou pequenas comunidades, enquanto aglomerações urbanas, são permeadas em diversos níveis por questões de desigualdade socioeconômica e questões que envolvem uma mudança de discurso para melhorar as condições ambientais, como propostas de consumo consciente e saneamento básico. O meio urbano é o padrão do desenvolvimento urbano, são um desafio quando considera-se promover mudanças nos padrões insustentáveis de consumo, né? Porque é um local onde tem muitas pessoas, né? Então é um desafio essas mudanças nos meios urbanos, tá? Por vezes contestado como contraditório, né? Os discursos do desenvolvimento sustentável afirma-se possível aliar as dinâmicas do desenvolvimento urbano e econômico com uma relação saudável com o meio ambiente e com as pessoas. Então, problematizando a noção de sustentabilidade, o argumento apresentado no texto sugere que a mudança climática é provocada pelo crescimento das cidades. B. A tecnologia verde é necessária ao planejamento urbano. C. O consumo consciente é característico de cidades sustentáveis. D. O desenvolvimento social é a condição para o desenvolvimento sustentável. E E. O desenvolvimento urbano é incompatível com a preservação ambiental. Essa aqui, se vocês prestaram atenção na aula e leram direitinho lá os tópicos que foram colocados nos slides, é fácil. O que o desenvolvimento sustentável tenta combater? Os problemas ambientais e a questão da desigualdade social. Então, qual alternativa coloca essa questão em pauta? Alternativa D, galera. Ó. O desenvolvimento social é uma condição para o desenvolvimento sustentável. São duas coisas que são atreladas, elas andam juntas, juntamente com a preservação do meio ambiente. Ok? Então, para nós conseguirmos alcançar a meta do desenvolvimento sustentável, nós temos que também alcançar a meta do desenvolvimento social. Diminuir essas desigualdades. Então, galera, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Não se esqueçam, sigam o canal, ativem as notificações e compartilhem o vídeo para alcançar a mais pessoas, ok? Até mais!